Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência à nossa série de estudos sobre os profetas menores, hoje a gente vai falar da segunda parte do livro do profeta Zacarias. Na semana passada a gente falou da primeira parte, que eram as profecias voltadas para aquele tempo, as profecias para os seus contemporâneos, e agora a gente vai falar das profecias para o futuro, aquelas profecias que se cumpriram e ainda vão se cumprir. Só para a gente trazer na memória, Zacarias foi um profeta que atuou no período pós-exílico. Então, acho que isso é bem legal de a gente lembrar. A profecia de Zacarias pode ser dividida em duas grandes partes. A primeira parte é a promessa de uma Jerusalém restaurada, que vai do capítulo 8, verso 1 até o verso 23, ou seja, o capítulo todo. Para a gente entender bem essa parte, vamos ler os versos 4 e 5 do capítulo 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Naquela época, o povo estava voltando para Jerusalém, estava voltando para reconstruir o templo, reconstruir a sua cidade. Então isso era uma coisa totalmente inimaginável. Ninguém achava que a cidade um dia fosse ficar tão bonita, tão perfeita assim. No máximo que eles voltariam a ter um lugar para morar. E por isso que é muito legal essa parte de Zacarias falando que a cidade vai voltar a ficar alegre, vai ficar cheia de vida. E aqui a gente já tem essa questão futurística. Essa parte da profecia claramente não estava voltada exatamente para aquele tempo. A gente pode ver que essa promessa é uma promessa futura vendo os versos 7 e 8 do próprio capítulo 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei o meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus dele, com fidelidade e justiça. Ao longo da história, o povo judeu foi sendo espalhado pelo mundo, seja pelo Egito, quando eles passaram fome, seja indo para a Síria e para a Babilônia, quando eles foram dominados. E também nós temos que no ano 70 a.C., os judeus foram para Roma, Roma dominou o povo judeu. E quando Roma dominou os judeus, eles foram obrigados a se espalhar pelo mundo todo. A gente vê até hoje que o povo judeu é um povo muito espalhado, eles estão em todas as nações do mundo. E por isso mesmo essa profecia que fala que os povos virão do Oriente e do Ocidente mostra que é uma profecia bem futura, porque é de uma época que os judeus já estarão espalhados pelo mundo, muito próximo da nossa época atual. Logicamente que aqui a gente não vai tentar chegar num cálculo ou coisa assim sobre o dia que essa promessa vai se cumprir, até porque isso não cabe a nós, mas já dá pra gente ver que essa promessa muito provavelmente está mais próxima dos nossos dias do que de quando Zacarias falou ao povo. No fim desse capítulo, a gente pode ver que até os gentios vão buscar o Deus de Israel, o Deus dos judeus. De novo, mais uma coisa que mostra o quão distante deles essa profecia estava. A segunda parte dessa profecia futura de Zacarias vai do capítulo 9 até o capítulo 14. Então, como é muita coisa, a gente vai dividir ele em vários tópicos, para ficar mais fácil da gente entender. De um modo geral, essa segunda profecia, ela vai tratar de um reino futuro, um reino emergente, um reino de Deus que vai vir. Então, aqui a gente vai ter diversos paralelos com Apocalipse e também com outros textos do Novo Testamento. O primeiro tópico dessa profecia vai falar sobre o triunfo de um Messias, sobre o triunfo de Deus sobre as nações que subjugaram Israel. Essa parte vai do capítulo 9, verso 1 até o verso 8. Então, como é muita coisa, nós não vamos ler aqui, mas eu peço que todo mundo leia. E de um modo geral, ela vai ser complemento a diversas profecias já feitas por Isaías, Jeremias, Ezequiel e até alguns outros profetas que mostram que Israel ia ser, sim, atacada pelos inimigos. Mas aqui nessa parte, Zacarias vai mostrar Deus julgando essas nações e mostrando que elas estão erradas e que virá um Messias que vai triunfar sobre essas nações. Dando sequência, a gente vai ver sobre a vinda de um rei, a vinda de um salvador, a vinda de um Messias. E essa parte vai do capítulo 9, verso 9 até o verso 17, ou seja, do verso 9 até o fim do capítulo. E vamos ler aqui o capítulo 9, verso 9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você.
justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Bem, essa parte aqui é muito clara para nós que se trata de Jesus. Aqui a gente tem uma descrição do que viria a ser a entrada triunfal de Jesus, aquela que está relatada em Mateus, capítulo 21. A gente pode até ver que Mateus ele cita diretamente essa passagem para mostrar que Jesus era esse rei que está contido nas profecias de Zacarias. Na sequência dessa profecia, a gente vai ver que esse rei vai destruir os seus inimigos, proclamar paz entre as nações. Esse rei vai ser um rei que domina sobre toda a terra e também vai ser um rei que vai exercer a justiça sobre os povos que subjugaram Israel, sobre os povos que subjugaram a Judá. O terceiro tópico vai falar sobre a promessa de uma pedra fundamental para o povo de Deus. E esse terceiro tópico, ele está no capítulo 10, do verso 1 ao 21, ou seja, o capítulo completo. É bem interessante a gente começar lendo o verso 4. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Aqui a gente pode ver um cumprimento direto da bênção que Jacó deu a Judá, que está transcrita em Gênesis, no capítulo 49, verso 10. E essa bênção a Judá vai mostrar que todos os povos obedecerão a Judá. Então aqui a gente tem Deus prometendo uma pessoa, Deus prometendo alguém que vai servir como pedra angular, que vai servir como base para todas as pessoas da terra. Então a gente tem aqui uma vista sobre o Messias, sobre o Cristo que viria. E só para a gente terminar essa parte, nós vamos ler o verso 9, aqui do capítulo 10. Embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes, eles se lembrarão de mim, criarão seus filhos e voltarão. Aqui nós temos essa promessa de que o povo de Deus vai estar espalhado e vai voltar para Deus. O quarto tópico é um pequeno poema que ocupa os versos 1 a 3 do capítulo 11. E esse poema trata da queda dos tiranos. Nesse poema ele vai comparar os gigantes, os tiranos, com os cedros, que são árvores gigantescas, mas que estão em queda. Ele vai falar no verso 2 que o pequeno pinheiro ou o cipreste geme quando o grande cedro cai. Então aqui a gente tem essa clara alegoria, aos gigantes caindo. E essa alegoria vai mostrar os pequenos reis, os pinheiros, gemendo quando os grandes reis, os cedros, caem. Então aqui a gente tem uma clara demonstração da força de Deus e do que vai acontecer com os grandes reis tiranos. O quinto tópico vai mostrar um contraste entre dois pastores. Esse tópico vai do verso 4 até o verso 17 do capítulo 11, ou seja, todo o fim do capítulo. No versículo 5, Zacarias vai mostrar como age o mau pastor. Porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem, bendito seja o Senhor, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Aqui Zacarias estava falando sobre os maus líderes do povo. É interessante a gente ver que isso é uma coisa que podemos usar até hoje, uma coisa que pode ser trazida até hoje, que são os maus líderes que governam o povo apenas em busca do lucro e não se preocupam com a saúde, com a vida dos seus liderados, ou, usando aqui a linguagem bíblica, das suas ovelhas. Correndo o risco dessa aula se tornar datada, mas a gente pode ver isso exatamente agora, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, em que nós temos muitos líderes, sejam eles das esferas civis, líderes políticos, mas também líderes religiosos, abrir comércios, abrir igrejas e liberar aglomerações como se nada tivesse acontecendo, apenas em busca de um lucro, seja ele pessoal ou seja ele institucional. Mas infelizmente nós vemos isso até hoje. E a essas pessoas Deus vai chamar de maus pastores. Deus vai mostrar que são pessoas ruins, que serão castigadas. Fazendo antagonia ou fazendo o contraste, nós podemos ver que Deus vai dizer que ele se torna um pastor. E isso a gente pode ler logo no verso 7. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 varas e chamei uma favor e outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Então aqui a gente vê o próprio Deus se tornando o bom pastor. E aqui a gente tem uma clara alusão a Cristo, porque Cristo é o bom pastor. Cristo é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Cristo é o bom pastor que chama as ovelhas e elas o reconhecem.
o que demonstra que essa é uma profecia futura. Para aquela época, as pessoas ficavam imaginando o que poderia ser. E aqui a gente já sabe. Esse bom pastor que é Deus é Jesus Cristo. Até para a gente ter mais certeza que essa profecia se trata de Cristo, a gente pode ler logo o verso 13. E o Senhor me disse, lance isto ao oleiro. O ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso, tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Então aqui a gente tem, de novo, uma alusão extremamente direta a Cristo, porque ele foi vendido por essas 30 moedas de prata. O sexto tópico trata sobre a reconstrução de Jerusalém. E esse tópico vai do verso 1 ao verso 14 do capítulo 12, ou seja, o capítulo 12 inteiro. E para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai ler o verso 3. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. E aqui temos mais uma vez Deus falando o quão forte será Jerusalém. Ela será tão forte a ponto de machucar todos aqueles que se oporem a ela. Todos aqueles que se levantarem contra Jerusalém serão castigados. Só que essa profecia, ela não fala de uma Jerusalém atual, não fala daquela que eles estavam reconstruindo. Porque aqui vai dizer, naquele dia. Então, naquele dia, no futuro, em que Deus vai vir sobre as nações, praticamente no fim dos tempos, nós podemos até dizer que se trata da Nova Jerusalém, ao qual João cita em Apocalipse. E no fim desse capítulo vai ser mostrado que os habitantes vão se arrepender, né? Então isso é uma coisa muito importante, porque a vitória de Deus não está condicionada ao arrependimento do seu povo, mas a vitória do povo de Deus está sim condicionada ao arrependimento. Ou seja, Deus é forte, Deus é soberano, nada impede ele, mas ele decide agir quando o seu povo se volta para ele, quando o seu povo se arrepende dos seus maus caminhos, aí sim ele vai agir em favor do seu povo. E o sétimo tópico vai falar a respeito da eliminação do mal em Jerusalém, né? Da eliminação do mal dentro da cidade de Deus. E esse tópico está no capítulo 13, nos versos de 1 a 9, ou seja, o capítulo 13 completo. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre o que se trata, nós vamos ler o verso 1. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. E aqui a gente tem mais uma profecia que aponta diretamente para Cristo, né? Nós sabemos que o sangue de Cristo nos purifica do nosso pecado, né? O sangue de Cristo nos faz limpos, que nessa profecia, no verso 6, ela aponta para uma pessoa a qual foi ferida nas mãos pelos seus amigos, ou seja, diretamente Cristo, que foi crucificado, teve as suas mãos perfuradas e foi crucificado, foi condenado por aqueles que seriam seus amigos, né? Por aqueles que, teoricamente, seriam o seu povo. E o oitavo tópico dessa profecia vai falar sobre a vitória final, ou a vinda do reino de Deus. E nesse ponto aqui, a gente tem um paralelo muito, muito interessante com o Apocalipse, porque ele vai falar diretamente do fim dos tempos. E esse último tópico vai do verso 1 até o verso 21 do capítulo 14, ou seja, o capítulo 14 completo. Para a gente entender um pouquinho, a gente vai começar essa parte lendo os versos 1 e o comecinho do verso 2. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. E essa profecia vai mostrar que Jerusalém, né, que aqui representa o povo de Deus, vai ser atacado pelos seus inimigos. E no fim dos tempos, o povo de Deus irá realmente sofrer, a ponto de até perder as esperanças. E esses são relatos que mostram as tribulações do fim dos tempos, né? São relatos que vão mostrar o quanto o povo de Deus vai efetivamente sofrer, né? Mas, embora o povo vai sofrer, ele não vai perder. Deus ainda está com o seu povo. Na sequência, vai descrever toda uma batalha que vai ser travada. E no verso 9, nós temos a confirmação de que Deus vai ser Senhor sobre toda a terra, que Ele vai reinar sobre todas as nações. Ele vai ser o único Senhor da terra. Então nós temos a vitória de Deus acontecendo aqui. E com o reino de Deus, nós temos a certeza de que Jerusalém vai ser uma terra segura, e que nada vai prevalecer sobre Jerusalém. Porque, de novo, quem defende Jerusalém é o próprio Deus. Não são exércitos, não são poderes financeiros ou poderes físicos, mas sim o próprio Deus vai defender essa Jerusalém. O próprio Deus vai defender o seu povo. Jerusalém será para sempre habitada e estará segura por toda a eternidade.
E no verso 16 nós temos que os remanescentes das nações que atacaram Jerusalém, ou seja, aqueles que pertenciam àquelas nações, mas não foram contrárias a Jerusalém, né? Não foram contrários ao povo de Deus, vão se voltar a adorar a Deus. Aqui no verso 16 vai falar que de ano em ano eles subirão para cultuar a Deus e festejar com o povo de Deus. Então aqui nós temos uma visão bem futura, bem apocalíptica, principalmente tendo em vista quando essa profecia foi feita. Nós podemos dizer que essa Jerusalém é um centro de paz, é um lugar em que existe paz, já que o próprio Deus está lá. Então é isso, gente. Essa foi a aula dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Esse livro de Zacarias é um livro muito complexo, por isso nós dividimos ele em duas partes. E qualquer dúvida pode mandar mensagem, nós estamos à disposição. E é isso, gente. Muito obrigado.